Olá, amigos, muito boa noite a todos. Mais um talk show com o Melquiades Mellon. Nesse primeiro minuto, a gente sempre aguarda aí a audiência, todos os nossos amigos. E aí, Flávio, foi tranquilo chegar aqui? Olha, você sabe, né, meu querido? Eu trabalho aqui também. Primeiramente, é um prazer, viu, meu querido, estar aqui com você, né, participando do talk show. A gente compartilha aqui, né, Sim, somos residentes aqui na do Logos, mesmo então espaço. ele já tropeçou, caiu na sala aqui. E, pô, um prazer realmente participar aqui com você. A gente tá junto na Locus aqui, né? Já aproveitar também para agradecer o Pô, Davi, com né? certeza, nosso patrocinador master aí, tem que agradecer. É, é. Então já vamos aproveitar esse primeiro minuto aí para agradecer aos patrocinadores. A Magia do Mundo dos Negócios, com o Marcos Bernardes, que sempre está conosco, nos apoiando, junto à audiência e vários projetos, gratidão eterna. E também a Locus Business Centers, que está aqui conosco, fazendo com que a gente possa, enfim, ter esse espaço profissional aqui na Avenida Paulista, para que todos possam chegar com tranquilidade, um lugar confortável, muito bem localizado, na Avenida Paulista, a avenida mais charmosa da América Latina. Então, esse primeiro minuto aí foi feito. Agora, apresentando oficialmente quem é o nosso convidado, é o Flávio Martins, que é da nacionalidade portuguesa. A página está marcada aí, eu quero que vocês possam curtir também. Nós estamos, eu, Melquiades, com Talk Show MM no Instagram. Você tem o Instagram também? Tenho Qual que é? nacionalidade portuguesa também. Segue também aí, galera. E hoje o nosso tema é de como, de fato, você pode morar ou empreender em Portugal. Então, por gentileza, Flávio Martins, se apresente, conte seu histórico, enfim, tudo que a gente possa saber aí para se dar bem, né, em Portugal. Ah, legal. Obrigado mais uma vez, Melquiades. Nós temos um escritório, né, focado em procedimentos em Portugal. Certo. Né? Então, isso foi uma necessidade que eu senti, que eu fiz o processo da minha família, então, da nacionalidade. Eu estava fazendo especialização em direito tributário, uma área totalmente diferente, né? Nós temos uma sociedade de advogados, estava fazendo especialização em direito tributário, mas em paralelo eu fui fazendo o processo de cidadania da minha família, né? Nossa. Então minha avó é portuguesa, então a gente fez esse processo e eu senti na época uma necessidade, sabe, uma dificuldade muito grande nesse processo. Então a gente decidiu montar esse escritório com foco primeiramente só em procedimentos de nacionalidade. Mas o escritório foi tomando uma proporção assim que a gente não imaginava. Então, hoje a gente atua em todos os procedimentos envolvendo Brasil e Portugal. Né? Então, tanto para a pessoa física, né? Então, cidadania, né? Cidadania portuguesa para descendentes, vistos, né? A gente vai falar um pouco mais aqui, aprofundar nos vistos, mas, enfim, visto de estudo, visto de trabalho, de aposentado, empreendedor, de investidor, né? Então a gente acaba abrangendo mais pessoas, não só quem é descendente de portugueses, né? Claro, claro. Pessoas que tenham esse olhar aí de querer ir para Portugal, você conseguiu abrir o ecossistema, né? De diferentes interesses. Isso. Porque quando você fala em investidores, enfim, pessoas que querem ser residentes lá, independente são. Quer dizer, tem uma série de incentivos aí que você pode ajudá-los, né? Sim, sim, é. De uma maneira geral, né? Assim, pensando, a pessoa vai para Portugal, o que a gente pretende ser, né? A gente ainda está, estamos longe disso, né? Assim, mas é um objetivo, é ser a principal fonte de conexão entre Brasil e Portugal, né? Então, a pessoa física ou jurídica que pensa em Portugal, a gente vai fazer toda essa assessoria. Certo. Quantos anos você tem, Flávio? Faço 31 agora em setembro. Então aposta aí, ó. Esse é o novo player Brasil-Portugal. Nos próximos 10 anos, mindset. Nacionalidade portuguesa. Tá cravado aqui, eu tenho convicção. Você é novo, jovem, tem essa cultura, essa energia, vontade de fazer acontecer. Começa de um âmbito muito positivo, porque quando você faz um processo junto à sua família, tem todos esses valores pessoais, em que você quer o bem, e principalmente ligar a sua nacionalidade, né, aos seus antepassados, que é virtuoso isso é belíssimo. Uhum. Então eu tenho certeza que tua empresa vai crescer demais e que você vai conseguir atingir essa meta aí. Amém. Amém.
Tem algum santo lá em Portugal, algum padroeiro que você é devoto, ou que alguém lá, enfim? Não, eu sou muito religioso, né? Assim, acredito muito em Deus, mas não sou muito ligado a esse... Ah, certo, né? Alguém que possa batizar esse milagre, enfim, abençoar esse milagre aqui, ó. Não, vai virar. Vai virar, com certeza. Então, vamos separar por temas aqui. Essa questão, eu queria que você contasse, assim, então, tudo bem. Se eu quero buscar uma cidadania como estudante, vamos começar por um exemplo que é o que jovem procura, muitas vezes aqui as universidades estaduais e também as particulares têm esse intercâmbio. Então, qual é o primeiro passo? Um estudante te procura, o que acontece? Né, o visto de estudo, né? A primeira coisa que a pessoa precisa saber, assim, fazer uma matrícula numa universidade de Portugal, né? No nosso site, meu queridos, a gente assim, publica 3 artigos por semana de informações interessantes, né? Tanto, assim, as principais cidades para estudar, quais são as principais universidades de Portugal, por exemplo, né? Quais universidades aceitam a nota do Enem. Então, sabe, curiosidades sobre Portugal, então, tanto para o estudante, para o trabalhador, para o empreendedor, essa ideia, a gente, assim, no nosso blog, a gente ter essas informações gerais, assim, para todos os interessados, né? Então, a pessoa que quer estudar em Portugal, né, meu kids, primeiro passo é esse, é entrar em contato, ver ali um curso, né, seja uma graduação, uma pós-graduação, mestrado, fazer esse contato direto primeiro com a universidade, né, e depois entra todo esse processo de visto, para solicitar o visto, né, aí que entra a nossa assessoria. Tá, então tudo bem, o nosso estudante, né, ele foi lá, conseguiu as primeiras informações, descobriu interesse, se matriculou, e o que você faz? Você pode falar de valores, como que funciona o tempo médio até o momento que a pessoa, enfim, consegue essa interação, até estudar lá? Você pode dar informações mais gerais assim, para os interessados? Sim. Nosso escritório, então, assim, a especialidade é assessoria em todos os procedimentos para Portugal, né? É bom a gente dividir aqui que tem a questão da cidadania portuguesa, então é para quem é descendente de portugueses, tá bom, né? Então a gente faz todo o processo, né? Assessoria para a pessoa virar uma cidadã portuguesa, né? Europeia, e os processos de visto, né? Então, os vistos, né? Já entrando um pouco mais no tema de vistos, todo esse processo, então a gente são 2 fases, tá, dos vistos. Tem a fase do Brasil e a fase de Portugal. A fase do Brasil é reunir toda a documentação, protocolar o processo no consulado português aqui no Brasil. Tá. Foi aprovado o visto da pessoa, ela tem 4 meses para entrar em Portugal e em Portugal solicitar a autorização de residência. Ok. Então essa autorização de residência em Portugal tem validade de 1 ano, e depois é renovado de 2 em 2 anos. Aí um detalhe importante, que a partir do 6º ano que a pessoa esteja residindo legalmente em Portugal, ela também tem direito de solicitar a cidadania por tempo de residência. Nossa, que incrível! Né? Então ela vai para estudar em Portugal, passa 6 anos, né, estudando. Graduação, mestrado, doutorado, quer dizer, vai tendo continuidade. E a chance da pessoa fazer uma graduação, uma pós-graduação e arrumar um emprego em Portugal, né, dar sequência e ficando realmente é muito grande, né? Porque o mercado português hoje oferece muitos benefícios, assim, muitas vantagens e oportunidades, né? Sim. Né? Então, a partir do 6º ano, a pessoa residindo legalmente em Portugal, ela tem direito à cidadania. Então, isso é interessante falar também. Que importante aí, estudantes, presta atenção. O Marcos Bernardes fez uma pergunta muito importante aqui. Ele tem uma empresa no Brasil. Ele pergunta se é mais fácil abrir uma filial lá ou precisa abrir uma nova empresa em Portugal. O ideal, Marcos, é a gente abrir uma empresa nova em Portugal, tá? Então, nós temos escritórios parceiros em Portugal, né? Que fazem todo esse processo de abertura de empresa, né, de montar o business plan, né, o plano de negócios para solicitar o visto aqui no consulado. Então, assim,
é bom a gente separar que o visto, né, de empreendedor, separar em duas etapas. Uma questão é a empresa em si, né? Então, a gente abrir a empresa em Portugal. Mesmo que seja, lógico, no mesmo ramo, né? Então, se você já tem uma empresa aqui no Brasil, você vai atuar nesse mesmo ramo em Portugal. Mas o ideal, né, o ideal é abrir uma empresa nova em Portugal, né? E aí tem esse escritório em Portugal que, através de procuração, faz todo esse processo, né, de abertura de empresa. E aí, depois da empresa aberta, né, conta no Banco de Portugal, pessoa jurídica, pessoa física, a gente reúne toda essa documentação e protocola o processo de solicitação de visto de empreendedor aqui no consulado, né? Então, e aí foi aprovado o visto, tem a fase de Portugal também, né? E aí, Marcos, já te adiantando também, já que você tocou nesse assunto de empresas em Portugal, eu tenho, né, assim, um cliente nosso agora recente que foi para Portugal e fez todo esse processo. Então, a gente, na verdade, solicitou um visto D7 para ele, que ele é um médico, ele ainda não é aposentado, tem 35 anos, mas, enfim, já vive de renda em Portugal. Desculpa, ele vive de renda aqui no Brasil. Ele é sócio de uma empresa de produtos médicos hospitalares aqui no Brasil. Okay. A gente solicitou esse visto D7 para ele em Portugal, e ele, assim, o visto dele saiu, ele chegou aqui, achou que chegando em Portugal estaria tudo resolvido só com o visto, né? Sim, sim. Então ele me propôs agora uma sociedade para a gente poder assessorar também a pessoa que vai morar em Portugal, as coisas práticas também, sabe? Do dia a dia. Então, chegar e ver a questão da escola dos filhos, né? Então, a gente poder dar dicas, informações. Pô, onde vai matricular os filhos em Portugal, sim, sim. né? Algum serviço de expatriado, então, alguma empresa que tem vai, de fato, levar os colaboradores do Brasil para Portugal, o serviço expatriado, você dá essa assessoria. Exato. Melhores escolas, os bairros e cidades, qualidade de vida, você dá todas essas dicas. Perfeito. E na questão das empresas, né, já que a gente está falando isso na área empresarial, a ideia também é, por exemplo, a pessoa tem uma empresa aqui consolidada e quer saber como que é esse ramo de atividade dela em Portugal, né? Porque é um mercado diferente, claro, né? Claro é um país diferente, a economia é diferente, isso, as regras são diferentes, né? Então, o empreendedor brasileiro que quer expandir para Portugal, né, para a Europa, vamos dizer assim, mas começando por Portugal, ele quer saber como que é esse mercado em Portugal, o ramo de atividade dele em Portugal, né? Então, também a ideia é prestar essa assessoria, fazer uma análise de mercado, ver como que é a área de atuação dessa pessoa, sabe? Passar fazer esse pré, assim, antes de montar a empresa, se é viável ou não. Eu queria... Porque, assim, por exemplo, quando você vai aqui na Embaixada Britânica, inclusive aqui em São Paulo, fica junto à Escola Cultura Inglesa, eles dão uma série de incentivos. Um dos principais no primeiro ano é aluguel. Né? Porque, pensa, uma startup já está ali com um budget mais reduzido, apesar que tem incentivo de fundo, etc., muitas vezes. Mas, assim, eu queria que você comentasse, por gentileza, quais incentivos de cara Portugal já está oferecendo a esses brasileiros, enfim, que pretendem abrir, como o Marcos, que tem o interesse de abrir uma filial, que seria uma nova empresa em Portugal, enfim. Me conta desses incentivos de governo e como está sendo feito isso. A gente vai até falar depois da questão do Web Summit, né? Em Portugal agora em novembro vai ter o maior evento de tecnologia da Europa, vai ocorrer em Portugal, né? Então o governo português enxergou, estão dizendo assim que o Vale do Silício na Europa é Portugal, sim, né? Sim, é o novo sim, Vale do Silício em Portugal. Então, assim, no Web Summit do ano passado, o governo português criou o Startup Visa, que é um visto voltado para startups. Nossa! Né? Então, assim, Portugal está totalmente incentivando mesmo. Você vê o maior evento de tecnologia. Agora saiu uma notícia esse ano, o Google vai abrir, né, uma operação nova em Portugal, vai criar 500 novos
postos de trabalho em Portugal. Poxa, a Amazon já também falou que está abrindo uma unidade nova em Portugal. Então, assim, Portugal está com bastantes incentivos. Eu posso até depois aprofundar mais no assunto. Tem um incentivo da União Europeia, que é o Portugal 2020, que é um incentivo também que Portugal, quando estava numa crise, em 2008, 2011... pegou a crise imobiliária norte-americana, acompanhei isso, foi uma catástrofe para o mundo. Isso. Aí foi um dominó, né? Pegou Grécia, pegou Espanha, e saiu... E Portugal ele foi muito atingido, foi afetado. E aí a União Europeia criou um incentivo, Portugal 2020, que vai até agora 2020, por isso que esse nome, que é um fundo, disponibilizar um fundo de 25 bilhões para indústrias que queiram investir em Portugal. Poxa, que maravilhoso você falar isso. O João Vasconcelos, ele é secretário do Estado da Indústria. Então, em 2015, ele fez uma declaração que eu achei assim, brilhante, né? Metade dos novos empregos criados em Portugal vem de empresas com menos de 5 anos. O que a gente entende? Que assim, que pelo menos 90% disso são startups. Porque assim, vamos falar de indústria. Uma indústria, quando ela vai ser gerada, você tem um ativo enorme de investimento. Maquinário, matéria-prima, você tem que capacitar uma série de colaboradores, enfim, integrar todo o ecossistema. Não é um investimento baixo. As startups, por si só, né, vamos falar, nascidas em garagem, elas já têm um investimento muito menor. Muitas vezes a pessoa começa de casa, com computador, e até conseguir os primeiros clientes, ir para um coworking, se desenvolver, leva um tempo. Então, quando o João Vasconcelos ele faz essa declaração, cara, é claro que ele se tornou o Vale do Silício Europeu. Olha o incentivo que Portugal, né? Entrou na mira aí as três principais cidades, Lisboa, Portugal, mas também Porto e Coimbra, está fazendo essa tríplice das 3 cidades que estão mais incentivando o ecossistema de inovação e tecnologia. E, assim, comentando um pouco qual a importância do Web Summit no mundo, né? O Web Summit começou na Irlanda como um evento de inovação e tecnologia e, sim, foi transferido a Portugal, já está na 3ª edição, porque justamente a nova economia de Portugal, os novos incentivos, foi mudado para lá. Para vocês terem uma ideia, o ano passado eles levantaram mais de 300 milhões de euros só pelo evento. Então, assim, é um valor muito significativo. Né? 300 milhões. Então, assim, um cara que é um amigão, João Kepler, ele vai direto para lá. A gente vê ele dando um check-in, é palestrante lá, claro, investidor de startups, ele traz grandes fomentos para o ecossistema, o filho dele também, o Davizinho. Então, você vê essa integração harmônica, né? São investidores do mundo inteiro buscando esse Web Summit. Se é o evento percursor aí, enfim, de grande relevância na Europa, você imagina os incentivos que tem. Então, Exato. se puder comentar mais disso que você estava falando, né? Desse visto. Você tem mais detalhes desse visto de startup, de founders? É muito recente ainda, né? Você vê, foi criado agora no ano passado, sim, claro. Então é muito recente. Não tem nem um ano, né? Ainda vai completar um ano agora. Mas, enfim, quem tiver mais interesse, a gente pode depois fazer, poderia fazer uma live só disso. Né? Mas, enfim, Web Summit, inclusive, quem quiser seguir a nossa página, estaremos no Web Summit lá, participaremos junto com o João Kepler, com a galera toda que vai estar em Portugal. Então, certamente, quem estiver seguindo a nossa página aí, vai acompanhar todo o Web Summit, que a gente vai acompanhar de perto, e certamente a gente vai compartilhar todos os detalhes lá. Mas é isso, quem tiver interesse, realmente, assim, Portugal, né, você pensando em Europa, hoje Portugal tem um custo de vida um dos mais baixos da União Europeia. Sim. Então, assim, você está na Europa com um custo de vida baixo e de mão de obra também qualificada, né? Então, e a qualidade de vida também, a maior qualidade de vida é em Portugal. Já saiu dados qualidade de vida, exato. E incentivos, assim, atores de Hollywood, atrizes globais também estão, enfim, migrando para Portugal. Estive lá em 2010.
fui, enfim, era muito jovem, tinha 20, 21 anos, então fui mais para balada. Visitei Lisboa, Cascais também, mas, cara, adorei Portugal. Foi fantástico. O Luiz fez uma pergunta muito interessante, Luiz Fernando. Para quem quer morar em Portugal, quais seriam as oportunidades do mercado de trabalho que estão em alta, enfim? O que você pode fazer para a gente? A gente acabou de falar, né, Luísa, algumas empresas gigantes aqui, né, mundiais, que estão abrindo operações novas em Portugal, né? A gente está falando do Web Summit, que é o maior evento de tecnologia da Europa, que acontece em Portugal. Então, assim, tudo que é relacionado também a turismo, né? Portugal, assim, foi considerado o principal destino de praia da Europa, agora o Algarve, né? Louco, passou Ibiza, Espanha? Passou tudo. Ô, louco, Portugal passou Ibiza, imagina. A Loki tá em choque, a Loki já vai tocar lá, porque essa galera, discotecagem, vive em Ibiza, acho que já vai mudar pro verão. Então, assim, tanto da área, né, de turismo, né, meu querido, e também, assim, a área de tecnologia, né, tá muito em alta. Então, assim, poxa, você vai em Lisboa, há 10 anos atrás, eu acredito que se você voltar para lá, você não vai conhecer mais Portugal. Né? Assim, de 10 anos para cá mudou muito. Eu tive lá ano passado, agora setembro, vai completar um ano, assim, cara, todo lugar que você vai, muito turista. Então, turista do mundo inteiro hoje em Portugal. Para você ter uma ideia, os atendentes de cafés, de restaurantes, você chega, eles primeiro começam a te atender em inglês. Claro. Ou em francês, mas depois que você fala que é português, que eles começam a falar em português. Então, devido né, assim, lógico, volume de turismo. Isso, nas principais cidades, nos lugares mais turísticos, né, a pessoa começa a te atender em outras línguas, né, porque, de fato, assim, Portugal virou um polo turístico, empresarial também muito forte. Pô, né? Você falou nisso, eu acho que eu não iria me sentir assim tão à vontade, porque assim, quando eu fui, imagina, todo mundo jovem, a gente entrou lá para comer bolinho, pastel de Belém e cacete lá é pão, enfim, não vai pensar bobagem aí, nossa audiência, e a gente entrou lá, cara, dançando e cantando. Com certeza é uma casa portuguesa, portuguesa é uma casa, com certeza. Então, assim, as atendentes, cara, saíram rachando o bico e falaram, não, é brasileiro, lógico, festeiro, já conhece pelo sotaque, o jeito de chegar. Então, assim, cara, se eu chegasse lá, começasse a falar inglês, já falando, não, eu quero cantar música de Portugal, que eu me sinto bem, eu não quero tanto glamour assim, não, mas é legal você comentar isso aí, porque é o profissionalismo, né, cara? A excelência do atendimento, a qualidade de eles se preocuparem com esses turistas e quererem fazer o melhor, claro, isso tudo é grande incentivo. Só uma pergunta aqui do Jason Bauman também. Ele pergunta, após protocolar a solicitação de visto no consulado português, qual é o tempo médio de resposta ou aprovação, enfim? Jason, após o protocolo do processo, o consulado tem uma média de até 90 dias no máximo, na verdade, 90 dias para conceder ou não o seu visto. Né? Assim, aí é 30 dias até uma resposta para agendar uma entrevista e mais 60 dias para a concessão final do CEF ou não. Né? Então, inclusive, agora saiu uma nota oficial do presidente de Portugal, agora recentíssima, agora foi esse mês, que assim, de facilitação do visto. Mas em que sentido? Eles vão pular, não é que assim, não, vai abrir as portas de Portugal, não, muito pelo contrário. Os requisitos exigidos por Portugal continuará tendo, né? O que vai mudar é assim, poder pular algumas etapas que são meramente burocráticas. Por exemplo, hoje você protocola um processo no consulado, em 30 dias eles agendam uma entrevista presencial com você. Né? Então, o presidente publicou agora, né, assinou um decreto que vai facilitar algumas etapas. Né? Mas, assim, te respondendo a sua pergunta em concreto, após o protocolo do processo no consulado, até, no máximo, 90 dias você tem o seu visto carimbado ou negado, né? E importante também dizer, meu querido, já que a gente entrou nesse assunto, importante. Eu tenho muito orgulho de dizer que nós temos 100% de aprovação de vistos.
nós nunca tivemos um visto negado pelo nosso escritório. Então, isso é uma aderência de 100%. 100%. Quer realizar seu sonho? Procura nacionalidade portuguesa aqui. Flávio, esse cara jovem de visão, fazendo acontecer aí na realização de sonhos. A Vitória fez uma pergunta importantíssima. Provavelmente ela é estudante, ela falou assim, qual seria o investimento médio que o estudante... Claro que tem diferentes programas, situações, mas vamos pensar assim, um ticket médio. 15 mil euros, 10 mil euros. Você tem uma média, assim, qual seria o investimento básico para um estudante passar um ano lá? Tem alguma... realmente vai variar muito assim, da cidade que a pessoa vai estudar, né, do curso que ela vai fazer, né, de fato, é muito variável. Tem algumas faculdades, por exemplo, que assim, que tem um alojamento da própria faculdade. Né? Então você se inscreve, se você conseguir, você fica no alojamento da própria faculdade. Possivelmente já tem refeição na faculdade também. Então assim, é muito variável, né? Assim, o investimento, não sei em que sentido que ela quis dizer. Porque assim, vamos supor, se o estudante já conseguiu uma bolsa, um incentivo do governo português, ele tem que levar uma quantidade em euros, até declarar no aeroporto, enfim. Você poderia falar um mínimo disso? Porque assim, quando eu fui à Inglaterra, na época, era 800 libras, não me lembro ao certo, libras esterlinas. Agora, tem uma quantidade mínima para o estudante levar? Talvez seja mais próximo aí do que ela pensa. Acredito que é difícil falar assim, realmente em valores mínimos, mas assim, hoje o salário mínimo de Portugal é 580 euros, né? Que convertendo aqui dá uns R$ 2.800. Certo. Então assim, vai depender muito realmente disso, da cidade que a pessoa vai morar, se vai ter ou não uma bolsa, né? Se vai ter o alojamento da universidade. Então isso vai variar muito. Né? Mas assim, o custo de vida, a gente comentou aqui, o custo de vida em Portugal é baixo comparado, né, lógico, com a Europa. Sim. Então assim, a alimentação é muito em conta, né? Qualidade de vida. Mediterrâneo então, lá, né? Tudo, bacalhau, o que tem mais? Fala um pouco aí da gastronomia, para a gente entrar um pouco em cultura também, não ficar tão técnico em visto. O pessoal quer saber também. Fala um pouco da sua cultura aí. Frutos do mar, né, de Portugal. Né? Tem muitos frutos do mar lá, então isso é a culinária realmente bem rica lá, né? Então, desde a sardinha, né, da sardinha na brasa lá, assar a sardinha na brasa, enfim. E aí vai embora. Aí vai embora, né? Então, mas isso vai depender muito, viu? Respondendo a menina lá, né? Vai variar de programa para programa. Enfim. A Guida fez uma pergunta aqui também. Minha mãe se aposentou. Como que funciona para aposentados? Sim, isso sim tem um valor mínimo. Qual que é o valor mínimo? Portugal, então assim, o visto D7, Guida, ele é um visto que serve para aposentados ou titulares de rendimentos. Né? Então, assim, a pessoa que, para solicitar o visto D7, ela precisa comprovar que possui uma renda mínima de um salário mínimo português, que é 580 euros. Então, assim, seja uma renda proveniente da aposentadoria, ou de uma pensão, ou de aluguel de imóveis, né? Ou de aplicações financeiras, né? Ela tendo uma renda, como comprovar que tem uma renda mensal superior a um salário mínimo português, ela tem direito de solicitar o visto D7. E assim, esse é o visto que a gente mais tem assessorado, sabe? É o perfil do cliente aposentado que já tem aqui, já vive de uma renda legal aqui em Portugal, só que ele busca qualidade de vida em Portugal, né? Então quer uma segurança maior em Portugal, né? Quer ter uma segurança em Portugal, enfim, quer aproveitar a vida, né? Hoje eu atendi aqui 2 clientes, assim, sabe, muito bem de situação. Flávio, eu quero, sabe, já fiz tudo que precisava fazer. Botar o pé na areia, né? Botar o pé na areia, e assim, sossego, tchau e bem. E assim, em Portugal, né, você tá, assim, muito bem centralizado. Você tá, poxa, ali você pega um carro, 400 quilômetros, você está em Madrid, mais alguns quilômetros você está em Barcelona, enfim, Paris, né, França, Alemanha, enfim, na Inglaterra. Então, assim, você tem uma qualidade. Esse cliente de hoje, ele falou, Flávio, esse final de semana... Pega o Eurotrem ali e vai embora. Vai embora também, né? Voos, né, também, em Portugal. Se for pela Ryanair, já fazendo propaganda...
boneco, aposentado, empresário, seja quem for, você vai pagar muito barato. Tem passagem de €1, é absurdo. Exato. Legal. O Yuri fez um questionamento, né? Ele está indo para Portugal semana que vem. Ele quer saber se é mais rápido tirar a cidadania direto lá em Portugal ou, enfim, ele não tem opção, né? Já decidiu, mas ele está indo para a região de Porto. Como que funciona isso lá? Yuri, todos os processos, né? Assim, a gente também faz direto por Portugal, né? É um procedimento que a gente faz direto em Portugal. Então, sem dúvida, fazer por Portugal é mais rápido, digamos assim, né? Lógico, tem muita gente que precisa né, do fazer aqui pelo consulado, enfim, mas a nossa assessoria a gente faz direto por Portugal, né? A gente faz direto por Portugal, que o processo ele é mais rápido também. Então, Yuri, se você quiser algumas dicas, informações ali para protocolar o seu processo, enfim, manda para a gente aí, que a doutora Emma, né, ela pode te esclarecer toda essa questão. Mais uma pergunta aí do Marcos. Para abrir a empresa no Brasil, tem essa questão da burocracia gigante. Falar a questão de prazo, como que funciona em Portugal. Ele quer saber tempo de abertura, enfim, Marcos, como que acontece? Pergunta muito interessante que pode servir para muita gente aqui que pensa em empreender em Portugal. Em Portugal você consegue abrir uma empresa num dia. Ô, louco! Tá, né? Então, assim, nem se compara com a burocracia brasileira. Né? Então, assim, se você não precisar de um nome específico, tá? Então, num dia mesmo, no mesmo dia você abre uma empresa em Portugal e aí depois você entra com solicitação para abrir um nome específico e tudo mais. Então, assim, a burocracia é zero, tá? E muitos incentivos, Marcos, muitos incentivos mesmo. Então, assim, se você estudar, né, achar um ramo, né, interessante, seja na área de turismo, na área de tecnologia, você vai ter muitos incentivos e pode ter certeza que a chance de dar certo é muito grande. O Marcos, ele tem muita harmonia com essa área de eventos, né? Então, um dos grandes empresários no país nesse segmento, tenho certeza que vai ter sucesso lá, né? Porque imagina, o tanto de incentivo que está tendo de eventos em Portugal, ele poderia até apoiar com palestrantes, conteúdos, enfim. Perfeito, Marcos. Eu, inclusive, já entrando ali, uma coincidência, nós temos um cliente que solicitou um visto de empreendedor há uns 6 meses atrás. Também uma empresa de eventos, que presta assessoria para eventos. Enfim, eles prestam assessoria, por exemplo, para o Rock in Rio, né, e grandes eventos. Então, eles fazem toda a assessoria, né, para os artistas que vêm de fora. E eles solicitaram visto, porque agora tem o Rock in Rio Lisboa, né? Então, assim, a gente solicitou um visto para eles, já estão atuando em Portugal, inclusive agora que a gente vai para Portugal, a gente vai ver se grava uma entrevista com eles para mostrar como que é a empresa. Então, mas eu já tenho informação, Marcos, que está dando muito certo lá também. Então, é uma área que tem tudo para dar certo lá. A Vitória fez uma pergunta. Para quem já tem cidadania portuguesa, quais são as exigências para abrir uma empresa? Se um empresário brasileiro chegou lá, abriu um dia, dobra o número de incentivos, né? Você já é cidadão português. Exato, já mandando um abraço aqui, eu estou vendo a Marli, a Carla da Vitória Embalagem, pessoal aí lá de Rondônia, Pimenta Bueno, uma turma lá conhecida, um abraço para todo mundo, Davi aí, um abraço. Carla, para quem já tem, né, a Vitória Embalagens perguntou, já tem a cidadania. Vitória Embalagens de Pimenta Bueno. Para quem já tem a cidadania, você não precisa de um visto para morar em Portugal, né? Então, assim, você já é um cidadão português, então, assim, você só precisa, lógico, abrir a empresa, tem também alguns incentivos, porque você já vai ter, né, já é um cidadão português, então os incentivos são ainda maiores, né? Também questão de isenção de imposto de renda. Importante falar isso, meu kids. Em Portugal tem um regime tributário vantajoso para quem vai residir em Portugal. Então, Portugal tem um acordo com o Brasil que dá isenção de imposto de renda nos próximos 10 anos para um brasileiro que vai residir em Portugal, seja com a cidadania ou seja com visto. Tem 10 anos de isenção de imposto de renda. Então, é um incentivo muito grande, realmente. Aqui o leão, ele morde
bem. Então, anota aí, 10 anos, Não, free pass. e sem falar, né, meu kids, que assim, as coisas públicas em Portugal funcionam muito bem, né, cara? Sim. Então, assim, saúde pública de Portugal, ensino público, transporte público. Então, assim, as coisas públicas de fato funcionam. Você paga imposto, mas você tem Tem um retorno. retorno desse Né? imposto. Então, eu acho que o brasileiro aqui, ele tá um pouco... Ó, Davi, ele já quer dar uma descontraída. Qual é a região vinícola de Portugal? Quer saber dos vinhos portugueses? Ô, Davi, vamos tomar um vinho lá em Portugal, né? Ali na região do Douro, ali, não é? É uma região ali muito boa, Alentejo ali, é uma região que tem os vinhos muito bons, né, Davi? Nós vamos tomar um vinho lá em Portugal, viu? Já tá anotado. Ó, o Marcos vai te procurar aqui, eu vou passar o contato. Legal, Marcos. Marcos, o dono Estaremos da à disposição aqui, você pode falar comigo ou com o Marcelo aqui no escritório que a gente vai te orientar, tá? Toda essa questão de empreendedor em Portugal. A Luzinete fez uma pergunta importante também, né? A questão de estética, salão de beleza. Como que é visto isso lá? Já tem mercado? Claro que beleza vai ter mercado no mundo todo. Mas como que é esse incentivo para chegar com o salão? De fato, assim, esse é por exemplo, esse é um ramo de atividade que você precisaria fazer um estudo de mercado, né? Tá. Por exemplo, qual a região que você vai atuar, né? Onde seria interessante? Seria legal você ter também já uma rede de relacionamentos, né? Para você formar uma clientela, né? Então, esse é um ramo de atividade também, lógico. Nada, assim, fazer um bom trabalho, né, meu kids? Mesmo que você vai chegar em Portugal, poxa, tem várias empresas já estabelecidas, mas assim, você fazer um bom trabalho é questão de tempo para o negócio começar a andar e dar certo, né? Então, assim, o ideal, por exemplo, se você já tem a cidadania ou vai com visto, o ideal é você não depender desse empreendimento de imediato. Você fazer esse empreendimento pensando a médio e longo prazo, né? Então, assim, né, alguns empreendimentos ele demandam um tempo um pouco maior. Até para descontrair um pouco, então, assim, o Neymar ele tem aqueles cabelos, né, alternativos, exóticos e tudo mais. O cabeleireiro dele, ele se tornou sócio do cabeleireiro dele, e ele está abrindo em Paris devido ao PSG e vai abrir algumas filiais na Europa. Então, assim, é diferenciado, né? Quando o Neymar chancela o trabalho, vira ouro. Mas se você não tem o Neymar na sua vida, eu vou te adiantar uma dica de Canvas aí, você pode me procurar, a gente pode te assessorar aí com uma consultoria empresarial, mas quando ele fala de realmente você estudar o seu mercado e buscar parceiros, é claro que com a sua expertise e com tudo que você faz de qualidade aqui no Brasil, não é porque você mudou de território que você vai encontrar tantos obstáculos. Qualidade é qualidade em qualquer parte do mundo. Então a gente faria um trabalho para você, para justamente você já ter acesso a todos os fornecedores, parceiros, enfim, e já antecipar um marketing antes da sua chegada. Porque, claro, a gente tem o uso da internet, então o marketing digital bem assessorado, você já teria aí algumas vantagens para fazer essa migração com mais solidez. Perfeito, perfeitamente. Inclusive, né, nós temos um cliente, também mais um cliente de visto, é um médico aqui já muito bem estabelecido em São Paulo, né? E ele é médico cirurgião e tem uma empresa que vende produtos médico-hospitalares. Ele fabrica produtos médico-hospitalares, né? E ele falou, Flávio, eu não aguento mais o Brasil, a empresa dele está dando muito certo aqui, mas ele já exporta todos esses produtos dele para a Europa. Então, assim, ele já tem um contato, né? Já tem toda uma rede de clientes na Europa. E aí a gente abriu uma empresa para ele em Portugal, que no primeiro momento essa empresa vai ser só, enfim, ele vai mandar os produtos que ele fabrica aqui para a empresa de Portugal para facilitar a exportação por toda a Europa. Né? Então, assim, a gente está prestando assessoria para esse cliente em todo esse processo, sabe? Então, tanto da parte do visto, da abertura de empresa e também de facilitar, né, colocar ele em contato com os parceiros corretos em Portugal, né? Então, assim, para facilitar para até ter maior abrangência de mercado, né? Porque exato, ele é profissional e tudo mais, mas também tem um mercado que ele precisa abrir
e contato com sindicatos, talvez, incentivos, enfim, órgãos de governo. Eu falei sindicato, não sei, né? A gente está em ano de eleição, mas, cara, sindicato aqui tem uma presença forte. Tem presença forte lá também? Como que funciona essa questão? Não sei por que eu falei sindicato, mas já que falei... Eu confesso para você, meu querido, que isso não é uma experiência, não tem uma expertise muito grande nessa área, assim, né, de sindicato ou não. Eu sei, assim, que Portugal está com um relacionamento muito próximo com o Brasil, né, assim, muitos políticos, né, enfim, empresas que têm esse mercado que alguns interesses, sabe, também por trás. Então, tem um relacionamento muito forte. Tem um relacionamento muito forte com o Brasil e Portugal. Mas, assim, não tenho... Hoje, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, né? Enfim, tem uma popularidade muito grande, está fazendo um trabalho muito legal, né? Inclusive, assim, né, abrindo as portas, incentivos para brasileiros, né? Então, o Marcelo Rebelo ele tem uma presença muito forte aqui no Brasil, que é o presidente, então isso tudo... Sim. Foi respondendo a tua pergunta, porque quando um governo ele tem forte presença junto à indústria, aos cidadãos e órgãos, ele não precisa de meios. Claro que o sindicato faz o contraponto disso, mas se ele tem uma presença junto aos cidadãos, o país ele não depende disso, diferente do nosso aí, que vira e mexe tem uma reivindicação aqui na Paulista, o negócio é quase que direto. Já falando um pouquinho também, Melquiades, né? Falar um pouco assim do que as pessoas estão procurando a nossa empresa e assim, por que Portugal agora, né? Você vê, pô, passando todos os jornais aí, pô, gente que está indo estudar, que está indo empreender, aposentados, ou assim, pessoas que têm uma vida já estabilizada no Brasil, estão indo para Portugal, né? Assim, toda essa questão de qualidade de vida de Portugal, mas assim, falando um pouco do serviço, sabe, do que Portugal oferece. Sim. Então, assim, por exemplo, você consegue validar o seu diploma. Então, você é médico, é psicólogo, administrador, você consegue validar o seu diploma em Portugal e exercer sua profissão lá. Já entrando, por exemplo, na área de advogados em Portugal, você não precisa fazer uma prova nova lá na Ordem dos Advogados de Portugal. A Ordem dos Advogados de Portugal tem uma parceria, né, também assim, com a Ordem dos Advogados do Brasil, que você, se é advogado aqui no Brasil, você consegue solicitar a inscrição na Ordem dos Advogados de Portugal e exercer a profissão lá. Então, poxa, olha que legal. Você é um advogado brasileiro que quer expandir a sua área de atuação e advogar em Portugal. Então, você não precisa fazer toda a prova, passar aqui a prova da OAB, se todo mundo sabe que é muito difícil. Enfim, você consegue advogar também em Portugal. É só um processo burocrático de reunir a documentação e solicitar a inscrição na Ordem dos Advogados de Portugal. Então, validação de diploma, inscrição na Ordem dos Advogados, né? Tudo isso são procedimentos interessantes. Claro, assim, todo o ecossistema de tecnologia e inovação precisa de advogado. Advogado, ele é primordial em qualquer modelo de negócio. Já te adianto, você pode ter restaurante, indústria, seja o que for. Advogado é primordial, assim como o contador. Porém, quando você fala da área de tecnológica, então, termos de aceite online, algumas questões que envolvem, enfim, blockchain, inteligência artificial no mundo, que é muito recente, então tem algumas regulações novas. Então, cara, é um baita de incentivo. Você é advogado aqui, de tecnologia, já tem sua carteira, sua experiência, não vai ter uma grande adaptação, claro. O país é novo, cultura, etc. Mas uma adaptação, ok, né? Não vai ser. Sim, se você já atua, né? Um advogado brasileiro que já atua num processo, né, por exemplo, de tecnologia, ou de direito internacional, por exemplo, tem tudo a ver, né? Uma facilitação você ir para Portugal e poder, né, ter escritório no Brasil e em Portugal. Então, você amplia, né, o seu leque, o seu ramo de atividade muito, né? Então, isso é bem interessante falar também, né? Então, advogados brasileiros
que queiram atuar em Portugal, tem esse processo simplificado, tá? De inscrição na Ordem dos Advogados. Então, nós temos um escritório parceiro em Portugal que pode fazer toda essa assessoria nesse processo. Porque, assim, você não pode simplesmente solicitar a Ordem dos Advogados, você precisa ter um escritório que fique como seu representante, digamos assim. Tá? Então, só dizer que temos esse processo. Essa questão, só para mencionar, porque um brasileiro, ele pode ir no WeWork do Vale do Silício, aí Califórnia, tá? E conseguir um endereço lá no WeWork, caixa postal, e ele tem um endereço lá. Uhum. A mesma coisa é Portugal ou não? Você precisa ter um lugar, vamos dizer assim, um ativo consistente. Então, um escritório mesmo, não só um endereço fiscal, ou não? Ou só uma caixa postal? Como funciona? Não. Você pode, sim, ter no primeiro momento apenas uma caixa postal para receber correspondência. Mas é importante dizer que para você que quer, advogado brasileiro que queira solicitar a inscrição na Ordem dos Advogados de Portugal, você precisa ter um escritório, né, português que fique como seu representante. Até você, de fato, ter um escritório, assim, sabe, por conta própria, você vai ter que estar ali pelo menos um ano atuando como esse escritório representante para depois você montar um escritório próprio, né? Mas sim, inclusive o Davi, já falei até para o Davi, para a gente levar locos para Portugal, né? Esse espaço compartilhado, e a gente vai fazer uma live lá da Locus em Lisboa. Caramba. Aí, Davi, pagando a passagem, certamente eu irei. E lógico, alguns euros aí para eu comprar roupa, etc e tal, que tem o custo bem mais baixo do que camisa aqui no Brasil. Mas, enfim. A gente vai lá representar ele lá, né? A gente toca logo lá. Estou à disposição com o seu patrocínio. Cliente é que não vai faltar, né? Só os clientes já de visto aqui, a gente já coloca lá com certeza. O Amaury, Portugal, ele quer saber assim, vamos pensar em diferentes alternativas de acessar Portugal. Uhum. O visto de estudante seria seria o mais fácil, um primeiro passo, enfim. Perfeito, Amaury. Pô, que o nome dele é muito legal também, né? Amaury Portugal. Então, pô, não tem nem como esconder, não tem nem como, né? Você tem que ir para Portugal, Amaury. Então, falando um pouco mais aqui detalhadamente dos vistos para Portugal, são 5 tipos de vistos principais para Portugal. Vou falar aqui os principais. Visto de estudo, visto de trabalho, visto para aposentados ou titulares de rendimentos, visto para empreendedores e visto para investidores, né? Então, assim, se você não tem um trabalho em Portugal, né, para você tirar um visto de trabalhador, você precisa ter um trabalho já, ter um contrato de trabalho. Se você não tem, né, digamos assim, uma renda própria aqui que dê para você solicitar o visto D7, não tem ainda uma empresa, não pensa no empreendimento de imediato, e não tem, né, como fazer um investimento ali de 500 mil euros, que é parecido com o Green Card de Portugal. Então, assim, é muito parecido com o Green Card para os Estados Unidos. Tem o Golden Visa, que é para Portugal, que é para quem compra um imóvel, faz um investimento de 500 mil euros. Então, assim, se você não tem esses outros, né, tipos de vistos, o visto de estudo é a primeira porta, né? Então, você, por exemplo, já tem uma graduação aqui, já fez uma faculdade e quer fazer uma pós-graduação, mestrado, ou até fazer uma graduação em Portugal, sem dúvida é uma porta de entrada, né? Que você tem um risco muito baixo, né? Poxa, faz um curso que seja de um ano para fazer como um teste. Eu tenho pessoas, assim, conheço pessoas que foi para fazer uma pós-graduação para ficar um ano e já está lá, já está com um negócio em Portugal, já fez mestrado, enfim, já tem um negócio estabelecido, né? Já torce para o esporte, já torce para o Cristiano Ronaldo. Exatamente. Tá adaptado. Exatamente, perfeitamente. Então, sem dúvida, Amaury, né, o visto de estudo é uma porta de entrada, sem dúvida. Algumas universidades oferecem bolsa de estudo, né? Enfim, excelentes universidades, né? Ali de Lisboa, de Coimbra, de Algarve, Porto, excelentes universidades ali, né? É uma pergunta mais técnica, a questão do diploma de psicologia. Se é a mesma adaptação
como é advogado, ou como é que muda essa... Inclusive, passou uma reportagem na Globo esse tempo atrás, depois eu até posso mandar o link para vocês. Passou na Globo, não sei se foi no Globo Repórter, alguma coisa, mostrando uma psicóloga brasileira que foi residir em Portugal, assim, com a família toda, foi o marido e dois filhos pequenos, e, poxa, já está com um escritório em Lisboa, atendendo principalmente brasileiros, sabe? Muitos brasileiros, então ela, né, fez uma divulgação muito legal em Portugal para brasileiros que residem em Portugal, e, poxa, tá dando muito certo, mostrou os filhos dela indo para a escola, um filho de 5 anos, outro de 7, indo a pé, sozinhos para a escola, assim, porque morava próximo, 2 quadras da escola, indo sozinhos para a escola. Então, assim, né, tanto falando já do lado de validação de diploma, é um processo relativamente simples, e tem campo para trabalhar, né? Igual eu disse, você fazer um trabalho bem feito, fazer uma divulgação e fazer um trabalho contínuo bem feito, não tem por que não dar certo, né? Exato. Então, sem dúvida, teria campo para trabalhar. Tá, Validação de diploma de dentista. Dentista, a mesma coisa, né? Na área de saúde, se teve esse médico, então se estende os benefícios que foi mencionado aqui para a área odontológica também. Perfeito. O Davi já curtiu aí Locus Lisboa. Com certeza, Mel, que validou o patrocínio. Tá ao vivo, então não tem o que dizer. Tá gravado, Davi, nós vamos cobrar o Locus Lisboa, hein? A gente vai cobrar esse patrocínio lá, hein? E é uma temporada só, hein, cara? Porque eu amo o Brasil e não troco isso aqui por nada. Meus filhos nascerão aqui, minha esposa vai ser brasileira, tudo certinho aí, porque eu não troco isso aqui por nada. Mas não posso, enfim, não ter oportunidades, né? Não negar oportunidades. Lógico. Vou fazer um intercâmbio de novo, vamos fazer um Eurotrip aí, pô, tô à disposição. A gente quer conhecer novos lugares aí mesmo. O Ricardo Reis, sobre cidadania portuguesa. Então, a gente citou aqui, Ricardo, sobre uma pós, né? E quanto custa? Ricardo, a gente não tem, assim, a média de valores, né? Então, assim, você tem que entrar em contato com as universidades de lá, porque, claro, que vai variar de acordo com o curso e principalmente o tempo. Tem pessoas que, por exemplo, meu irmão, ele estudou em Montpellier, na França. Ele aplicou daqui, recebeu incentivo lá e, cara, tinha bandejão na faculdade por 2 euros, quer dizer, uma série de incentivos. Mas são polos aí de universidades no mundo. Se você precisa entrar em contato, já te adianto, a Fundação Estudar é um polo que dá uma série de informações a estudantes que queiram, enfim, estudar no exterior. Agora, a gente não tem esse custo, né? Já foi perguntado. Eu posso até... porque vai variar muito, né, Ricardo? Vai variar muito do curso que você vai fazer, né? De qual pós, qual área é. Mas, enfim, no nosso site, nacionalidadeportuguesa.com.br, tem uma área de vistos para Portugal, visto de estudo. Então, ali você tem o link das principais universidades de Portugal. Então, assim, algumas oferecem bolsas, né, de estudo, então aceitam ali, você faz uma prova, então vai variar muito, né? Essa questão de valores é realmente muito difícil a gente dizer. Semana passada, Ricardo, não sei se você acompanha a nossa live, a gente falou de como você pode estudar no exterior também, com a Camila Benelotti. Ela falou da questão que ela levantou 35 mil reais para estudar em Cambridge, na Inglaterra, um curso de mestrado aí que tem 9 meses, enfim, de duração. E, claro, grande parte foram brasileiros que fizeram essa doação para ela. Então, varia demais. Cada curso, a cidade para cidade, não tem como a gente te dar um panorama assim mais preciso agora. O Amaury tem também a história da cidadania através de sobrenomes judeus sefardistas. Vale apostar nessa possibilidade? Você conhece esse trâmite? É um processo também de cidadania, não é muito comum, tá, Amaury? Eu confesso para você que a gente não tem feito muito esse processo. São algumas pessoas que se
enquadram, né, nessa questão de cidadania através, né, de judeus sefarditas. Realmente é uma história longa, enfim, a gente também tem uma... Então, todas essas questões assim, meu querido, é importante falar para o Mauri, para o outro rapaz que tinha perguntado ali também, que eu esqueci o nome dele. Marcos, o Mauri, toda essa questão, se ficar alguma questão aqui em aberto, sabe, sobre alguma questão específica, poxa, quanto que custaria fazer uma pós-graduação, ou essa questão de cidadania através de sobrenome judeu sefardita, todas essas questões, entra no nosso site ou ali manda um e-mail para a gente, tá? No nacionalidadeportuguesa.com.br. Sem dúvida aqui a gente tem uma equipe preparada que vai poder te atender, te orientar de todas essas questões, né? Tanto de vistos, de cidadania, da área empresarial, né? Para abrir empresa, Golden Visa, enfim, advogados brasileiros que queiram ir para Portugal, validação de diploma, né? Então você vê que tem um leque de opções que a pessoa, né, de interesses em Portugal muito, muito amplos realmente. Show de bola. Então a gente está quase concluindo a live. Se vocês têm mais dúvidas, perguntas, o momento é agora. Aproximadamente em 3 minutos a gente fecha essa live. E eu queria assim que você deixasse um recado final, Flávio. Quais são as melhores dicas, melhores práticas, a questão de... Tudo influencia, por exemplo, até a questão de comportamento, porque quando você vai aplicar visto, cara, você dentro de uma embaixada, você tem algumas condutas, normas, enfim. Então, se você pudesse dar dicas gerais de como... Se puder falar aqui como se comporta numa aplicação de visto, enfim, fique à vontade. Eu também me coloco aqui, sabe, à disposição de todos vocês. Quem quer, né, tem algum interesse com Portugal, né, assim, a gente recebe mais de 100 e-mails por dia aqui no nosso escritório. Nosso escritório fica aqui na Avenida Paulista, número 777, 15º andar, aqui na Lotus. Então, se quiser agendar uma entrevista aqui com a gente, agenda um horário, a gente conversa, tira todas as dúvidas, né? Então, assim, eu me coloco à disposição, na verdade, de todos vocês. Espero que, assim, foi aqui uma live, uma entrevista aqui. A gente falou de alguns assuntos relacionados a Portugal, mas, assim, enfim, assunto para não acabar mais sobre Portugal. Então, né, me coloco novamente à disposição. Quem quer cidadania portuguesa, né? Só um dado interessante: através do consulado, o consulado concede cerca de 800 cidadanias por mês aqui no consulado de Portugal. Isso sem contar as pessoas que vão fazer o processo diretamente em Portugal, né? Através, por exemplo, de assessorias como a nossa, e fazem um processo direto para Portugal. Então, assim, é muito descendente de português que querem ir para Portugal buscando uma qualidade de vida melhor, né? Um custo de vida um pouco menor e, enfim, ter uma segurança. A economia de Portugal é um pouco mais estabelecida, a política também, né? Então, assim, quem quer empreender em Portugal, estudar em Portugal, viver como aposentado, investir em Portugal, enfim, fico aqui à disposição, tá? Espero que tenha ficado claro aí todas essas questões de Portugal. E mais uma vez, me coloco à disposição para esclarecer todas essas questões aqui presencialmente aqui no nosso escritório. Quiser agendar uma videoconferência com a gente, só mandar um e-mail ali no nacionalidadeportuguesa.com.br, já fazendo aqui também um merchan aqui, pedindo para a galera seguir a gente no Facebook também, a Nacionalidade Portuguesa, Martins e Oliveira, advogados. No Instagram, a gente também estamos lá no Instagram também. Então, a gente é bem atuante nas redes sociais. E ficar alguma dúvida específica aqui, fico à disposição de todos vocês. Show! Então, aqui a gente sempre faz diferente do nosso concorrente. Nosso concorrente hoje é o William Bonner, do JN, Jornal Nacional. Então ele fala boa noite, né, pro pessoal. Aqui não, a gente bate palma, uma salva de palmas. Primeiramente, para a nossa audiência que está aí conosco,
aos nossos convidados que trazem excelentes conteúdos, aos nossos patrocinadores. Então, a salva de palmas aqui também, está presente a sua família, né? A gente tem como valor aí agregar sempre. Então é isso, cara. Aproveita também que eu estou residente, quiser um plano de negócio, bala, me contata, canvadesign.com.br, a gente vai te levar também para Portugal ou qualquer lugar do mundo da melhor forma possível. Então é isso. Maravilha, meu Kids, muito obrigado, viu, cara? Prazer de participar aqui da live. Imagina, tamo junto. Um abraço para todo mundo aí. Beijo, um abraço, até a próxima live segunda-feira que vem. Até mais. Até mais. Valeu. Dando um tchauzinho aqui. Valeu.